Essa noite nós estaremos conversando, refletindo um pouco sobre o ministério biocupacional. E de repente você está aqui, de repente você é nosso visitante, você é a primeira vez que você vai ouvir falar sobre ministério, e de repente fala, isso aí não é para mim, eu quero dizer que é para você. Que existe um chamado primordial para você, que Deus está querendo falar contigo nessa noite. Ou de repente você é membro da igreja, você já tem caminhado aqui, eu quero dizer que essa mensagem é para você. Deus quer falar contigo. E como você tem investido, como você tem atendido ao chamado do Senhor. E quando nós vamos falar em ministério biocupacional, eu não tenho como iniciar a mensagem sem primeiro falar um pouquinho sobre a minha vida e o meu ministério biocupacional. E como que Deus trabalhou esse processo e como Deus vem trabalhando esse processo. Então eu queria investir um pouquinho de tempo aqui, dando um breve testemunho de como Deus me chamou e como Deus tem abençoado hoje, tem me feito avançar no chamado ministerial pastoral para a minha vida. Eu sou membro aqui da Igreja Batista do Bacaxiri, eu cheguei aqui recém-convertido, já fazem 21 anos atrás. Eu fui recebido pelo pastor China lá na Gaio Coutinho, e meu primeiro chamado ministerial foi trabalhar com crianças. E eu fui chamado para trabalhar no berçário, de 0 a 18 meses. Fiz um test drive. Eu tive ali toda a capacitação, 4 anos e meio trocando fralda, mamadeira. Era uma bênção. Eu era o único solteiro homem ali naquele ministério. Eu cheguei a liderar o ministério do berçário. E foi muito especial, um tempo muito precioso, onde eu era militar, imagine militar, estava no exército e lá eu exercia uma atividade, faca na caveira, infantaria, daí eu chegava aqui e cuidava dos bebês finais de semana, Então eu vejo hoje crianças que eu cuidei há 20, 21 anos atrás, já em faculdade, que privilégio. Mas Deus tinha um projeto maior para a minha vida. E ali, de repente, depois de 4 anos e meio, eu estou me despedindo do Ministério Infantil, e num churrasco de confraternização, de despedida ali, de final de ano, eu encontro minha amada, que trabalhava no Ministério Infantil, em outra faixa etária. E aí eu conheço, nós nos conhecemos, e eu começo a caminhar, e antes de nós começarmos a namorar, eu cheguei para ela lá na faculdade, ela fazia o seminário teológico, eu falei... Não chamava ela ainda de meu amor, de querida, eu estava ainda no começo, Falei, Angélica, você tem um chamado para a África, você me avisa que a gente nem começa a namorar. E aí ela falou, não, eu não tenho chamado para a África. Eu falei, que bom, então podemos pensar em começar a namorar. Daí ela fala assim, eu também, uma coisa que eu não quero é casar com um pastor. Falei, então tá bom, eu não sou pastor, desenvolvi a minha atividade, e ela não casou com um pastor. Eu me tornei pastor depois. Foi bênção. E aí começamos, 6 meses e 17 dias nós estávamos casados. E nós começamos ali uma caminhada, e eu tinha gravado realmente, Deus não me quer como pastor, me envolvia aqui na igreja, aí eu fui líder de pequeno grupo, nos protótipos ali, quando nós iniciamos com célula, eu fui líder, supervisor, coordenador, fui do vídeo, gravava aqui, era do jurídico, envolvido tremendamente, de repente Deus nos chama para um trabalho profissional em Brasília. E nós vamos para Brasília, e lá Deus começa a incomodar o meu coração. De repente nós estávamos aqui envolvidos em tudo, e chegamos em Brasília, e agora? Chegamos numa igreja, sabe quando você vai e o coração fica? E o coração, acho que ele estava indo de ônibus ou a cavalo, a hora que ele estava chegando lá nós já voltamos. Então foi muito interessante. Mas lá Deus trabalhou muito, e trabalhando comigo o meu chamado pastoral. E eu, na minha mente, eu estava resistindo, falando assim, como é que eu vou ser pastor? Se a minha esposa não queria casar com um pastor? Se eu tenho minha atividade profissional, investir, meu sonho era ser advogado. Então Deus me deu o privilégio de fazer direito, algo que era inimaginável na minha realidade, lá em Cascavel, nem tinha curso de direito lá na época. Deus me traz para Curitiba, e Deus me faz fazer numa boa universidade, e Deus começa a fazer prosperar o meu escritório, e aí começa um conflito no meu coração. Mas tem um momento que, acho que uns 2 anos, eu lutando e resistindo a esse chamado. De repente Deus é muito claro em dizer, eu quero você no ministério.
Eu falei, não tem mais como eu fugir desse chamado. Não tem mais como eu negligenciar esse chamado. E a hora que eu chego para falar com a Angélica, eu lembro que eu saí do banho, eu falei, eu preciso falar com ela. E a hora que eu chego para conversar com ela, ela virou para mim e falou assim, meu querido, eu já sabia. Eu falei, como que você já sabia? Deus já tinha falado comigo. Mas eu precisava que você tomasse a decisão. E nós estamos juntos. Eu estou junto contigo nesse desafio que Deus está colocando diante de você. E naquele primeiro momento, a decisão foi, vamos fechar o escritório. Eu vou para o seminário, vou voltar para o banco do seminário, banco de escola, já a Fernandinha já era nascida, nós estávamos grávidos do Nicolas, e de repente, vamos para o seminário, vamos largar tudo, e agora Deus está me chamando. Aí, um dos grandes privilégios que nós temos, é termos uma igreja que investe no discipulado. Aí, quando eu chego para conversar com o meu discipulador, com o meu pastor Roberto, ele fala, calma, não é o momento de tomar uma decisão como essa. Espera um pouquinho, vamos ver o que Deus vai fazer nesse processo. Aí nós damos um passo atrás. E de repente, do nada, eu andando aqui nos corredores da igreja, vindo como se tivesse da secretaria, da recepção para cá, eu encontro o pastor Avelino, o saudoso pastor Avelino, indo daqui para lá. Eu não tinha muito contato com o pastor Avelino. Ele era um dos pastores da nossa igreja. E ele chega, meu irmão, vem aqui. Você está estudando com o meu neto no seminário? Eu falei, é verdade, pastor, estou estudando com o seu neto. Meu irmão, hoje são poucas as igrejas que conseguem pagar decentemente seus pastores. E a nossa igreja é uma exceção. Mas pense no ministério biocupacional. Ele não sabia de nada. Mas Deus usando a vida dele para confirmar uma palavra vinda do meu pastor. E a partir desse momento eu começo a me envolver, e eu começo a dedicar algumas horas, poucas horas, para o ministério. E Deus vai trabalhando, e Deus vai aperfeiçoando, e eu termino o seminário. E eu passo por um concílio, e eu sou ordenado pastor, e eu começo a assumir algumas áreas ministeriais. E Deus começa a simplesmente inverter naturalmente a ordem das coisas. Eu dedicava menos tempo na igreja e mais na minha atividade profissional. E aos poucos Deus foi invertendo. E hoje eu dedico menos tempo na minha atividade profissional e muito mais tempo na minha atividade ministerial. Só que, surpreendentemente, sendo biocupacional, Deus nunca me fez prosperar tanto na área profissional, que para mim é uma extensão ministerial. Hoje, a minha atividade profissional, ela faz parte do meu ministério, porque de lá vem o sustento, aonde nós conseguimos desenvolver o ministério que Deus nos desafiou. E de lá também muitas pessoas são pastoreadas, são cuidadas e muitas pessoas são alcançadas através da minha atividade ocupacional. E eu queria dizer que um dos grandes privilégios que nós temos é sermos chamados por Deus e dizer, eis-me aqui. Um dos grandes erros é quando nós somos chamados por Deus, nós começarmos a racionalizar com base na nossa cosmovisão humana. Mas e se? Mas e se? Mas e se? Queridos, quando nós damos um passo de fé, Deus age, Deus move no sobrenatural. De repente você tem negligenciado um chamado de Deus para a sua vida. E eu não estou dizendo que todos são chamados para ser pastores. Existe um chamado para cada um de nós. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos dons e Deus nos concede dons para a edificação da igreja. E aqui nós temos várias pessoas com dons diferentes, servindo em complementariedade. Nós precisamos de alguém no vídeo, nós precisamos de alguém no som, nós precisamos de alguém interpretando Libras. Nós, igreja do Senhor Jesus, porque tudo que fazemos aqui
é para a honra e glória do Senhor e para a edificação da igreja. Eu quero te dizer que para atender ao chamado nós precisamos obedecer. Deus, Ele nos dá uma visão, e nós precisamos olhar para a visão de Deus nas nossas vidas e avançar. Nós precisamos olhar além do óbvio, porque Deus sempre nos surpreende. Queridos, eu não conseguiria imaginar estar aonde eu estou hoje, ministerialmente falando, no começo do meu chamado, no começo da minha caminhada. Mas Deus me deu uma visão. Junto com a minha esposa, Deus nos deu uma visão, que é confirmada pelos meus líderes espirituais, que eu procuro honrar, e eu procuro sempre estar com olhos atentos para ouvir a voz de Deus. E Deus tem nos surpreendido. Eu quero te dizer que de repente, se você está aqui nessa noite, você é um líder de pequeno grupo, você é um supervisor e um coordenador, e você está desmotivado. Parece que as pessoas daquele pequeno grupo não se mexem. Parece que as pessoas encontram qualquer coisa. Choveu no Paraguai, ele não vai no pequeno grupo. Alguém vive isso aqui? Sabe, aquele falta de comprometimento. Você está desmotivado, você não quer mais investir em pessoas. Eu quero te dizer, não tira o olho da visão. Não tira os olhos da visão que Deus colocou no teu coração. Se Deus te chamou para ser um líder de pequeno grupo, procure ser o melhor líder de pequeno grupo. Se Deus te chamou para ser supervisor, coordenador, líder de área, nós precisamos olhar para a visão de Deus e não deixar que as circunstâncias influenciem o nosso chamado. Se eu for olhar nessa caminhada desde o início, muitas coisas aconteceram para tentar me desviar. Mas, quando isso acontecia, eu olhava para cima e eu relembrava a visão que Deus deu para a minha vida e para o meu ministério. Você tem andado olhando para a visão que Deus tem para você? Você pode abrir sua Bíblia lá em Atos? Nós vamos ver um texto lá de Atos, onde descreve uma situação na vida do apóstolo Paulo. E uma situação onde o apóstolo Paulo também foi bivocacional. E é interessante que ele foi bivocacional, e dentro do processo de transição, Deus foi usando a vida dele, e ele passou a ser em tempo integral, e ele se dedicou integralmente, foi o apóstolo, o discípulo de Jesus que mais influenciou o cristianismo, que mais influenciou a igreja do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, eu quero dizer que, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho olhado para a visão do Senhor. Hoje eu sou biocupacional. Amanhã Deus pode me chamar a tempo integral. Falar assim, feche o seu escritório. E se Deus falar, eu vou obedecer. Porque eu não quero viver os meus sonhos. Eu quero viver os sonhos do Senhor para a minha vida. O que eu quero é fazer com excelência aquilo que Deus tem confiado a mim. E de repente você está aqui nessa noite, você está sendo desafiado por Deus a olhar como você tem servido ao Senhor, como você tem obedecido ao chamado do Senhor. Atos 18, de 1 a 5, nós vamos ver aqui um pouco o início da caminhada do apóstolo Paulo. Ele está vindo lá de Atenas, o texto diz o seguinte, vamos ler do versículo 1 ao 5. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Olha só que interessante, esse texto, o apóstolo Paulo, ele chega de Atenas, e ele chega com uma dificuldade, possivelmente. Ele chega ali, ele procura um lugar onde ele vai ficar ali em Corinto. Ele procura alguém que pudesse haver uma identificação, que ele fosse recebido, que ele pudesse investir na capacitação desses líderes para multiplicar aquilo que ele estava pregando. O apóstolo Paulo estava pregando as boas novas do Senhor Jesus.
De repente você está aqui nessa noite e você sempre ouviu falar de um Jesus histórico, mas nós temos um Jesus que se relaciona conosco, aquele Jesus que entregou a vida pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas vidas. Eu quero te dizer que o apóstolo Paulo pregava esse Jesus, que era um Jesus ressurreto, que pagou o preço para que nós pudéssemos ter a vida eterna, mas até nós sermos promovidos para a glória, nós pudéssemos desenvolver o chamado que Deus tem para cada um de nós. E o apóstolo Paulo aqui, ele vem e ele vê ali uma oportunidade, e ele chega ali junto com Áquila e com Priscila. E esse casal recebe ele ali, e eles eram fabricantes de tendas. E o apóstolo Paulo falou assim, é a mesma profissão, deixa eu ajudar aqui. E ele começou a trabalhar. E ele passava a semana ali trabalhando, e preparando, e discipulando, e investindo na vida daqueles líderes, que foram multiplicadores. Nós vamos ver lá em Timóteo, que Priscila e Áquila foram tremendamente usados por Deus. Foram colaboradores de Paulo na pregação do Evangelho. E eles aqui, eles ajudam, o apóstolo Paulo ajuda eles ali durante a semana, trabalha ali, fabricando tendas, e no final de semana ele vai para as sinagogas, e ele vai pregar, ele vai testemunhar. Queridos, é extraordinário, porque quando nós vamos lá em 2 Coríntios 11, 9, ele diz lá, quando estive com vocês, passei por algumas necessidades. Ele estava falando a Corinto. Não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Quando nós fazemos a ligação desse texto com o texto de Atos, quem chegou da Macedônia? No versículo 5, Silas e Timóteo. Pelo que dá a entender, Silas e Timóteo vieram e deram o suporte. Sabe aquele missionário que vai para o campo? Ele está sendo sustentado pelo Senhor. E nós temos muitos missionários que vão para o campo e vão desenvolver um ministério biocupacional. Hoje, um dos jogos hoje, não sei qual era, pela manhã, eles falavam ali de um time, acho que era Dinamarca, onde muitos jogadores ali, um era dentista, outro era não sei o quê, e desenvolvia sua atividade, e no tempo... É a Islândia? É a Islândia. Mas é a Islândia, onde o goleiro era dentista e exerce atividade. Sabe? Biocupacional. Ele é dentista e está na Copa do Mundo. Eu quero dizer que, independente da tua atividade, Deus quer usar toda a sua capacidade para trabalhar no reino, para ser instrumento no reino de Deus. Queridos, é um privilégio servir o reino de Deus. 1 Pedro 4,10 diz que cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Você sabe qual dom você tem? Você sabe qual dom Deus deu a você para que você faça a sua parte no reino de Deus? Se você não sabe, amanhã você vai ligar aqui na secretaria, você vai se matricular no CFI, você vai lá no Frutificar, você vai aprender sobre dons, e você vai identificar o seu dom. Como eu disse no início, nem todos foram chamados para ser pastores, mas de repente você está aqui, você foi chamado para ser um pastor. E você tem racionalizado, falado assim, mas como é que vai ficar a minha empresa? Mas como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar aquilo? Você tem resistido ao chamado de Deus? Você tem resistido? Quando Deus nos chama para servir, queridos, é um privilégio. E é motivo de sermos honrados pelo Senhor. Servir ao Senhor, além de um grande privilégio, nos faz ser honrados. 1 Timóteo 5,17 diz, os presbíteros que lideraram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Sabe como é que você é honrado? Sabe como é que você experimenta a honra? Quando eu digo sim, e eu começo a trabalhar no ministério, a servir no ministério, não a trabalhar, a servir no ministério, eu sou muito abençoado por Deus, porque Deus faz abençoar o meu casamento, e eu invisto, porque eu não consigo pregar aquilo que eu não vivo, e eu não posso pregar o que eu não vivo.
Deus me capacita a investir na vida dos meus filhos, porque eu vou atender um casal que está com os filhos ali, e eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Sabe, e eu vou servir a Deus com fidelidade, eu vou buscar ao Senhor, eu vou orar e eu vou buscar a presença de Deus. E isso eu vou falar assim, é possível sim, você ter regularidade, você ter fidelidade. E Deus vai me abençoando e vai me honrando na minha busca do Senhor, porque eu não estou aqui para brincar. Eu estou aqui para servir o Deus vivo. O Deus vivo que me alcançou e me chamou para servir no ministério. Eu quero desafiar você a refletir como Deus está te chamando. É com muita tristeza que eu vejo líderes de PGM que têm deixado as influências externas, as circunstâncias, apagar o chamado no coração. Sabe, e coloca tanta condição. Tem pessoas que são chamadas para serem líderes e falam, vou esperar meu filho nascer, daí eu vou ser líder. Não, vou esperar quando eles forem para a escola, eu vou ser líder. Não, eu vou esperar quando eles forem para a faculdade, eu vou ser líder. Não, quando eles casarem, eu vou ser líder. E o tempo vai passando. E eu negligencio o chamado de Deus, porque eu estou olhando para mim e não consigo perceber o privilégio que é servir a Deus. Que é atender o chamado e dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Qual chamado Deus está colocando no teu coração? Deus, Ele deseja assim, levantar líderes servos, que está aqui nessa igreja, para que você possa ser instrumento de Deus, ainda mais relevante, para o ministério que Deus está confiando a você. Eu quero fazer alguns destaques aqui. Quando nós falamos do líder servo biocupacional, nós estamos falando de pessoas que exercem uma atividade profissional e que Deus chama para o ministério para ser servo. E o primeiro destaque que eu faço é que um líder servo biocupacional é sensível ao chamado. Queridos, todos os cristãos têm um chamado primordial que é fazer discípulos. Nós devemos desenvolver um estilo de vida onde nós buscamos identificar oportunidades para compartilhar a fé com intencionalidade. Esse deve ser nosso dia a dia. Todos os discípulos têm esse chamado. E quando nós falamos um sinônimo de vocacionado, é chamados para servir. E Deus está te vocacionando a ser um discípulo e a compartilhar o Evangelho. Mas só que, para mim estar sensível ao chamado, eu preciso ir um pouco além. Eu preciso entender que vem um líder espiritual, fala comigo. Vem uma oportunidade, fala comigo. Eu preciso estar sensível para dizer, eis-me aqui, Senhor. Deus quer usar teus dons, as tuas habilidades, para a edificação da igreja. Quando nós olhamos lá Davi, quando ele foi desafiado a enfrentar o gigante Golias pelo Senhor, o que Deus usou? Usou a capacidade dele na vida profissional dele. Quando ele estava lá cuidando de ovelhas, quando ele pegava aquela pedrinha, aquela tiradeira e derrubava leões e ursos, a experiência dele profissional, Deus buscou aquela experiência e usou num momento estratégico que o povo de Israel estava oprimido, estava sendo derrotado, e ele veio ali e Deus foi honrado através da vida de Davi. Qual que é a tua atividade profissional? O que você desenvolve no seu dia a dia? Quando você olha a tua vida profissional como uma extensão do ministério que Deus confiou a você, você foi chamado para estar lá naquela instituição pública, que todo mundo diz que é lugar de roubalheira, que as pessoas são corruptas, que não sei o que, você está lá para exercer seu ministério lá. De repente, você é um advogado, um dentista, um médico, e Deus está te chamando para você exercer seu ministério lá, para você frutificar onde você foi plantado. Mas quando eu estou sensível ao meu chamado não se limita a estar ali na minha atividade profissional. E de repente, você conseguiu negociar e você está tendo 2 meio períodos por semana. Eu vou usar esses 2 meio períodos por semana para assistir Netflix.
E de repente Deus liberou esses 2.000 períodos para você estar aqui servindo ao Senhor. Sabe, uma das maiores crises que aconteceu na casa dos meus pais, e até hoje, eu chego lá e falo assim, mas como é que é isso? Não, você precisa receber salário da igreja. Eu falei, mas eu recebo de Deus. Isso é precioso. A igreja me dá todo o suporte. A igreja do Senhor Jesus me abençoa tanto. Você não sabe o salário que eu recebo. Sabe, de repente você está aqui, Deus está te chamando, e você tem negligenciado assumir uma liderança de pequeno grupo, que você acha que, mas se eu for lá, eu vou investir muito tempo lá, e a minha empresa vai começar a ter problemas. Eu quero te dizer que Deus honra. Deus faz coisas extraordinárias. Quando a gente diz sim ao Senhor, nós vamos, Deus vem e honra. Sabe, deixa eu contar só uma historinha aqui muito interessante com relação a isso, a estar sensível ao chamado. Antes de chamar e desenvolver uma atividade muito maior na igreja, eu trabalhava a semana toda, e 8 horas por dia, antes de vir o chamado, e aos poucos eu fui fazendo essa inversão. E eu lembro que era difícil fechar um novo cliente. Eu corria atrás, eu ia, e era muito complicado. Aí eu estou mais na igreja, eu estou aqui pastoreando, eu estou aqui cuidando de gente, eu amo fazer isso, eu amo cuidar de pessoas, eu amo fazer o que eu faço servindo ao Senhor, isso para mim me realiza. Eu estou aqui, de repente toco o telefone. Um empresário que tem empresa lá no SIC, estava indo para Colombo, para no mercadinho comprar alguma coisa, encontra alguém que é amigo dele, que eu tinha atendido há uns 5 anos atrás, que fala assim, olha, eu estou precisando de um advogado lá para a minha empresa. E aí, olha, faz tempo, já faz uns 5 anos, mas tem esse cara aqui. E ele vai lá e ele me liga. E eu vou lá no SIC visitar. E eu hoje estou reduzindo muito, até muitas pessoas me procuram e falam assim, eu estou reduzindo hoje a minha atividade profissional, porque eu estou entendendo que Deus está trabalhando para um afunilamento, e hoje a minha vida é um ministério integralmente, mas aconteceu algo muito interessante. Eu cheguei lá e eu preguei o evangelho para aquele empresário. E eu falei do amor de Deus para aquele empresário. Eu apresentei o plano de salvação para aquele empresário. Aí no final eu fiz a proposta financeira para ele, para atender a empresa dele. Ele falou, não, vamos lá, sem nenhum problema. Mas as coisas se inverteram, e eu atender ele profissionalmente era tão irrelevante, porque Deus tinha me mandado lá para pregar o evangelho para ele. Sabe, quando eu entendo que a minha empresa é para honrar ao Senhor, que a minha atividade profissional é para honrar o Senhor, eu vou ser surpreendido. Eu vou ser surpreendido. Sabe, então nós precisamos olhar como Deus tem te chamado, como Deus tem usado a sua vida. Você tem dito sim ao Senhor. Sabe, e quando nós pensamos em dizer sim ao Senhor, nós temos que evitar a racionalização. Estar sensível ao chamado é não aceitar ficar na cadeira azul, ser o crente da cadeira azul, que vem aqui, assiste o culto, vai embora e não se envolve em nada. Deus está te chamando. Agora, para onde eu não sei, mas que existe um chamado, tem. Se é para ser pastor, se é para ser líder, supervisor, coordenador, se é para vir aqui fazer ligação durante a semana na integração, se é para cuidar do estacionamento, eu não sei. Mas pare de racionalizar. Pare de ser um Jonas, que fica, não vou. Olhe para a visão de Deus para a sua vida. Olhe para o que Deus sonhou para a sua vida. Eu quero te dizer que se você tem uma faculdade, você concluiu essa faculdade porque você manteve os olhos no objetivo e na visão. Mas se você não concluiu uma faculdade, possivelmente você deve ter perdido essa motivação e essa visão. Muitas pessoas têm perdido a bênção na vida profissional, têm perdido a bênção na vida ministerial e espiritual, porque têm perdido a visão. Estar sensível ao chamado do Senhor é olhar para a visão e acertar no meu coração o dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Um outro destaque que eu faço, que um líder servo biocupacional alimenta o amor pelo ministério, o amor por almas, o amor por vidas. É isso que vai motivar, queridos. Se você está sendo desmotivado no teu pequeno grupo, eu quero dizer assim, não desista. Se você está sendo desmotivado na sua supervisão, não desista.
Olhe para o Senhor e faça renascer o amor por almas. Pense nas pessoas que estão esperando ser alcançadas pelo amor do Senhor através desse pequeno grupo. Pense nas pessoas que precisam ser tratadas, porque o casamento está sendo destruído. E o amor de Deus vai entrar e vai restaurar. Sabe, não deixe nada e nem ninguém roubar a alegria do teu coração. Nós precisamos ser apaixonados por almas, apaixonados pelo ministério que Deus confiou a nós. Eu, quando comecei a namorar com a Angélica, e ela fazia faculdade lá no Água Verde, e eu morava aqui no Bairro Alto. Queridos, eu acho que durante todos os dias que nós namoramos e noivamos até o casamento, todos os dias que ela estava na faculdade, eu fui buscar ela na faculdade. Todos os dias. E eu lembro que eu ficava lá na cantina, eu ouvia algumas aulas do pastor Roberto. Eu ficava ali perto da porta ouvindo sobre crescimento de igreja, sobre evangelismo. Eu quase fiz um ano de faculdade junto com ela lá. Mas todo dia eu ia lá, sabe por quê? Porque eu tenho um amor por ela. E o meu amor era grande. E eu ia lá, eu queria estar com ela. E às vezes eu vinha lá, e eu chegava de lá até o Bairro Alto, ela dormia no carro às vezes. Só de vez em quando, né, amor? Ela está aqui na frente, aqui. Mas o meu amor por ela era grande. Sabe, e esse amor que me motivava a ir lá e voltar. Sabe o que vai motivar você a avançar no seu chamado? É esse amor. Amor por vidas, amor por almas. O Deus quer usar a sua vida. Pare de resistir. Não tire o foco do seu chamado. O chamado de Paulo, quando ele estava ali, ele teve um momento do ministério bivocacional no texto que nós lemos. Mas olha o chamado de Paulo que está lá em Atos 9. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante ao povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Sabe o que Deus está falando para você? Você é meu escolhido para ser usado para a expansão do reino de Deus. Você é meu escolhido para que Deus está te chamando? É para o ministério pastoral? É para ser um missionário? É para ser um líder de pequeno grupo? Para ser um supervisor? Para ser um coordenador? Deixa Deus conduzir o seu ministério. Deus escolheu e vocacionou Paulo para pregar o evangelho e ser instrumento para o avanço do reino. Sabe, quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, ele manteve o amor mesmo diante das dificuldades. Ele estava preso e o amor dele aumentava. Quantas cartas ele escreveu na prisão? Sabe, o amor dele aumentava, ele via a necessidade daquelas pessoas conhecer esse amor. E ele se importava, ele mandava as cartas, e ele amava. Sabe, é muito fácil dizer não. Está muito difícil, esse povo é descomprometido, pega aqui a liderança, eu não quero mais. É muito fácil desistir, ao deixar de aceitar o desafio de perseverar, olhando para a visão que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes as circunstâncias tentam nos impedir de avançar. Querido, se eu for olhar desde o início do meu chamado pastoral, do meu chamado ministerial, quantas coisas aconteceram tentando me tirar do foco. Quantas coisas, certo? Pense em confusão no escritório, na empresa, que nunca tinha acontecido. Em 15 anos, 10 anos de atividade, nunca tinha acontecido, aconteceu. E aí vinha uma voz falando assim: largue o ministério, volte para lá, você não vai pegar fogo, você não vai dar errado, você não vai quebrar, você não vai falir. Eu não abro mão do meu chamado, porque Deus não abriu mão de mim. Eu não abro mão do meu chamado, porque Deus não abriu mão de mim. Quando nós temos uma visão clara de Deus, nós priorizamos os valores e o amor pelas almas que precisam conhecer a Jesus. Queridos, e um terceiro ponto para nós fecharmos, eu quero dizer que um líder biocupacional, para desenvolver um ministério, ele precisa ser disciplinado e intencional.
Para crescer no exercício da liderança cristã, nós devemos impedir que as circunstâncias negativas interfiram no chamado, como eu coloquei ali. Quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, para a minha vida e para o meu ministério, nós podemos seguir intencionalmente em uma direção pré-determinada por Deus para a minha vida. Disciplina e intencionalidade. Tem uma historinha muito interessante que eu ouvi há muito tempo atrás, e eu acho que eu já até contei em uma das mensagens que eu preguei no culto de quinta, que fala de um rei que tinha uma filha. E ela é a única filha, e esse rei estava ficando velho, ele precisava de alguém para casar com essa filha. E queria assumir todo aquele reino. E aí ele, pensando numa estratégia, ele decide lançar ali uma corrida onde o objetivo era chegar em um determinado ponto. Quem chegasse em primeiro lugar casaria com a filha e assumiria todo o reino. Só que no meio do caminho, em algumas estradas transversais, ele colocou alguns súditos com algumas bolas de ouro. E aí aqueles jovens de 18 a 25 anos estavam ali e saíram na corrida. E de repente aquele que estava em primeiro lugar viu uma bola de ouro saindo para o lado, e ele foi atrás daquela bola de ouro. E aquele que estava em segundo lugar passou em primeiro lugar, e assim foi a corrida. E daqui a pouco outra bola de ouro. E aí ele foi atrás, o que estava em terceiro passou a ser primeiro, e continuou. E aí foi o quarto e foi o quinto. No sexto lugar tinha a bola de ouro. É o sexto, a hora que ele olhou assim, por que eu vou atrás da bola de ouro? Se eu chegar em primeiro lugar, eu vou ganhar todo o reino, vou ter toda a riqueza do reino. E ele correu mais um pouco, outra bola de ouro, falou, não, deixa para lá essa bola de ouro. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. E aquele que não tinha condições físicas de chegar em primeiro lugar, chegou em primeiro lugar. Porque ele, com disciplina e intencionalidade, manteve a visão e o foco no seu objetivo. Se o teu objetivo é ter sucesso profissional, você precisa reavaliar se é só isso. Porque de repente Deus está te dando um sucesso profissional para aumentar o teu raio de influência. E você ser mais usado por Deus. Qual que é o objetivo que Deus tem colocado? Honrar a Deus inclui identificar o propósito e a visão dEle para a minha vida. E dizer sim, eu confio no propósito do Senhor para a minha vida. O apóstolo Paulo, ele teve disciplina e intencionalidade, porque ele estava ali, ele trabalhava durante a semana, e o que ele fazia no final de semana? Estava na sinagoga, pregando o evangelho e testemunhando para os gentios. Ele mantinha uma disciplina e uma intencionalidade. O apóstolo Paulo não ficou olhando para as dificuldades, e nem tentou fugir do propósito de Deus para a sua vida, mas manteve um propósito com disciplina e intencionalidade. De repente você está aqui nessa noite, e Deus está te chamando, e Deus está trabalhando no teu coração, e você tem resistido. Eu quero te dizer, qual a visão de Deus para a sua vida? Ou você já está desenvolvendo um ministério, e você está considerando a possibilidade de largar os betes, como dizia lá em Cascavel, de poder sair. Eu quero te dizer que Deus está dizendo para você, olhe para mim, e com disciplina e com intencionalidade, veja a visão que eu tenho para você.